Bom dia, queridos irmãos. Deu problema aqui. Tá bom. Que Deus abençoe a todos. Bravo, bravo! Mais um! A paz do Senhor, irmãos. Parecendo o pastor Thiago. A paz do Senhor, irmãos. Desculpa. Eu falei. Porque se eu tivesse algum filho, ele não fazia isso. Eu tinha certeza que ele não fazia. And the Oscar goes to Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para mais um estudo sobre Cristologia nesse dia, conversando um pouquinho mais sobre os nomes e títulos de Jesus Cristo. Nós viemos falando já há alguns domingos, né, a respeito de Jesus Cristo. Exploramos bastante a identidade de Cristo como ser humano e também a identificação de Cristo com o próprio Deus Pai. E hoje vamos falar mais especificamente então sobre os nomes e títulos de Cristo. Então, falando um pouquinho sobre os nomes de Jesus, como também a gente veio já conversando um pouquinho mais sobre isso, dois nomes que nós temos, né? Jesus, né, que é o nome que o anjo do Senhor, né, que apareceu a Maria e José, né, disse a eles que chamassem Jesus dessa forma. Tá? Então, lá em Lucas 1:31, nós temos o versículo que diz: Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E um texto semelhante também nós temos em Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus é o nome humano de Cristo e Jesus é a versão grega de três nomes hebreus bem comuns: Josué, Yehoshua e Jesua. E esse foi o nome que ficou mais conhecido, né, e foi mais utilizado para se referir, né, a Jesus Cristo. Então, o nome humano de Jesus. É interessante que o texto de Mateus 1:21 diz assim: Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, esse texto nos aponta o propósito da vinda de Jesus, né, e a principal função dele, né, de atuar como salvador também do povo, então salvador dos pecados deles. Jesus é o seu nome humano e o seu papel e o propósito da sua vinda foi para que ele nos salvasse, né, salvasse o povo do pecado, o que se estende a nós hoje também. Então, ponto 2, eu sou e Senhor. Então, a palavra Yahvé, que no Antigo Testamento tinha o sentido de Senhor, ele foi traduzido para o grego no equivalente Kyrios, que significa também Senhor, né? Que também pode significar dono ou proprietário. Esse é um outro nome, né, que foi atribuído a Jesus Cristo, né, que indicava também que ele era Senhor, que ele tinha autoridade e poder como rei, né, e essa autoridade ela era uma autoridade indicativa de autoridade política, também espiritual e inclusive também de juiz. Então, esse título de Eu Sou e Senhor, ele remete mais uma vez à natureza divina de Cristo, porque Yahvé também era o termo utilizado principalmente no Antigo Testamento para se referir a Deus Pai.
Terceiro nome de Cristo, então, Messias, né? Cristo e Messias. Hoje nós nos referimos a Jesus, Jesus Cristo. A palavra Cristo, na verdade, significa ungido e vem da raiz hebraica que significa untar, né? Mashiach. Essa palavra ungido em grego se parece com Cristo. Então, em português, nós acabamos utilizando, então, a palavra Cristo. Mas o sentido da palavra Cristo tem a ver com ungido, né? E aí, nesse caso especificamente, o ungido de Deus. E, enfim, se refere também ao termo, né, Messias. E no fim também se refere ao termo Messias. Quanto a essa questão, aqui na nossa revista, nós vemos também alguns momentos onde, né, durante a sua caminhada e o seu ministério, Jesus Cristo, né, outras pessoas que se aproximaram dele, né, o reconheceram como sendo o Messias, como sendo o Cristo, né? Algumas dessas passagens se referem, por exemplo, à entrada triunfal em Jerusalém, né? Quando ele, durante, né, o seu julgamento, antes da crucificação, quando ele é questionado sobre ser o Cristo também, e ele mesmo, junto aos seus discípulos, de forma mais privado e com seus amigos, em determinado momento também o próprio Pedro reconhece. E ele mesmo, Jesus Cristo mesmo também, pergunta aos seus discípulos: vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. Então nós temos várias referências também nos evangelhos sobre Jesus sendo Cristo, sendo referido também por esse nome. Vamos então ao nosso segundo ponto. Aqui na revista, ele se refere também aos títulos de Jesus, e de certa forma também a gente já passou por eles nas lições anteriores, né? Então, o primeiro deles, Jesus foi chamado de Filho de Deus, ele também foi chamado de Filho do Homem, e ele também foi chamado de Logos de Deus. O primeiro deles, Jesus foi chamado Filho de Deus, né? Então, a gente aqui tem a identificação, então, de Jesus Cristo como Filho, né? E no momento do batismo, nos evangelhos, a gente tem a descrição da voz do próprio Deus dizendo, né, este é o meu filho, aquele em quem eu me comprazo. E também nós temos, por exemplo, a referência do texto em Filipenses 2, 10, 11, quando Paulo diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há um reconhecimento aqui também que Cristo tinha uma relação com Deus especial e ele tinha um status muito importante nessa relação. Ponto número 2. Jesus Cristo também foi chamado Filho do Homem, e esse título especificamente faz referência à humanidade de Jesus Cristo. Cristo Jesus foi humano como qualquer um de nós, porém sem pecado. Então, esse título destaca esse aspecto também da personalidade de Cristo. E o terceiro ponto, Jesus Cristo foi chamado de o Logos de Deus. E Logos é sinônimo de palavra. Então, como nós já conversamos anteriormente, Jesus Cristo é a palavra do próprio Deus, né? A realização da ação por meio da palavra. Então, isso remete à pré-existência de Jesus Cristo. Então, quando lá em Gênesis Deus disse haja luz, ali já consideramos que Jesus Cristo estava presente, sendo, né, a palavra do próprio Deus. Por meio de Cristo, Deus revela sua atividade, sua vontade e propósito. Um versículo aqui que é bem interessante, em Hebreus 1, versículos 2 e 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias,
a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então, por quem fez também o mundo. Então, Cristo já estava com Deus Pai desde o princípio na criação. E ele continua, sendo ele o resplendor da sua glória, então Cristo, o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Em algumas versões a gente vai ler também a expressa imagem do seu ser. Então, Jesus Cristo era a expressão exata do próprio Deus, Pai. Então, aqui nós temos 2 pontos. Cristo é a palavra de Deus, demonstrando o próprio Deus em pessoa. E é importante aqui ficar bem claro que Jesus Cristo, ele não somente ele traz a mensagem, mas ele próprio, né, é a mensagem de Deus. Então, queridos, para a gente concluir e amarrar as informações desse estudo, né, referente aos nomes e aos títulos de Jesus Cristo, nós, com certeza, cada um de nós vai lembrar de várias referências e várias formas de se referir a Jesus Cristo, né? Eu, particularmente, gosto muito de pensar na identificação de Jesus Cristo com o próprio Deus, que no Antigo Testamento, quando apareceu a Moisés, ele diz, eu sou. E eu gosto muito de pensar em como eu posso completar essa afirmação. Eu sou, Deus é, né? E Ele é o quê? E eu sempre penso que Ele é tudo aquilo que nós precisamos, qualquer um de nós precisa. Aquilo que nós precisamos no momento que nós precisamos, Deus é, porque Ele é tudo, porque Ele é completo, porque Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus maravilhoso, né? E Jesus Cristo, na sua obra, teve inúmeras formas, né, de ser chamado e de ser, vários outros títulos lhe foram atribuídos. Eu particularmente gosto muito de Emanuel, que significa Deus conosco, e nós vamos lembrar de tantas outras formas, né, e tantos outros atributos e títulos que foram dados a Jesus Cristo. Ao estudar, a gente se depara com eles na Bíblia. O próprio Jesus Cristo diz a respeito de si, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos também inúmeras referências de que ele é o noivo, né? E a igreja é a noiva. Nós temos a referência dele como o ajudador, o cordeiro que tira o pecado do mundo, redentor, bom pastor, pão. Ele é vida, ele é juiz, rei, salvador de cada um de nós, o leão de Judá, né, sumo sacerdote, libertador, rabi, mestre. Então, Cristo foi perfeito e ele, de forma perfeita também, se entregou por cada um de nós e se coloca também para ser nosso advogado, nosso amigo, né, e busca intimidade conosco, né, que a gente possa também buscá-lo, né, e compreender a extensão do seu ser e da sua obra. Para encerrarmos, então eu queria deixar uma pergunta para você pensar. Que sentido tem o nome de Jesus para você? Bom, irmãos, esse foi mais uma lição da nossa escola bíblica. Estamos estudando aí Cristologia, lição 7. Vamos adiante. Eu espero que os irmãos estejam estudando em casa. Não deixe de estudar a sua revista. Leia, releia, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, continue orando. Aproveite esse tempo que você não venha ao culto, para que você possa estar mais próximo, vamos dizer assim, da sua leitura, do seu devocional. Até um tempo que você ganha não se deslocando até a congregação, você pode estar aí lendo, estudando. Vamos juntos continuar estudando. Sempre é bom ter o conhecimento bíblico e que essas lições, esses vídeos que a gente faz sobre as lições possam lhe servir como uma ferramenta, um auxílio para que você venha compreender a lição que nós estamos tratando. Comente aqui embaixo, coloque aqui o comentário, você está fazendo, está gostando, se está conseguindo, se está com dificuldade. Comente, vamos interagir e também pode se inscrever aqui no canal. Sempre tiver um vídeo novo, tanto da Escola Bíblica como do culto, você vai ser avisado.
E curte aí também, né? Dá um like, como a gente chama aí. Que a gente não faz isso apenas porque é um protocolo, mas fazemos isso para que você seja atendido nesse momento em que a gente não pode estar juntos. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelo ensino que o Senhor nos dá. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Cristo, o ungido de Deus, e aquele que foi enviado a nós para que pudesse nos anunciar o Evangelho, a boa notícia de salvação. Que o Teu nome não seja apenas um nome conhecido, mas seja um nome presente em nossas vidas, um nome presente em nossas atitudes, um nome que nos norteia através da Tua palavra essa que és Tu, que este verbo, que este logos possa nos guiar pelo caminho que és Tu, através do Teu ensinamento, para que a gente possa Te chamar de Senhor, mas sabendo que Tu és Senhor porque és dono, Tu és Senhor porque tem toda a autoridade e Tu és Senhor porque nós devemos obedecer a Ti. Obrigado, em nome de Jesus que eu oro. Amém.